paz do Senhor, amados irmãos, para você que me ouve, que a paz de Cristo Jesus esteja com você, com toda a sua casa, sua família, seus vizinhos, em nome de Jesus. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração neste dia. É uma palavra para reacender a chama da esperança, se ela se apagou, para manter a chama da esperança viva, para que ela não se apague, para você que sucumbiu ao medo, venha retornar a ter coragem mais uma vez, para você que ainda não sucumbiu ao medo, para que não venha sucumbir, porque a crise atual que nós vivemos, tanto na saúde como a crise econômica que já vem impactando as nossas vidas e o nosso país, isso vem trazendo muitas vezes desestabilidade para nós, mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, ela vem trazer equilíbrio, ela vem trazer estabilidade, ela vem trazer coragem, ela vem trazer esperança, ela vem trazer certeza, mesmo em meio a tantas incertezas. E eu quero deixar uma palavra para você, e eu quero abrir essa palavra no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 26, o profeta ele vai dizer o seguinte: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Perdão, li o versículo 25 ao versículo 26, e ele vai dizer: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. As notícias, a crise que nós vivemos hoje, ela tende a capturar e a roubar a nossa esperança. Quando nós vemos as notícias da situação global que estamos enfrentando, ela tende a capturar a nossa esperança, a nossa certeza, a nossa confiança, a nossa coragem. Ela tende a roubar isso de nós. E para aqueles que já são desesperançosos, já são medrosos, vivem cheios de incerteza, ela tende a dobrar esses sentimentos, e a palavra de Deus vem nos dar bons sentimentos. Ela vem para nós como um bálsamo, como uma palavra de certeza, como Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada de dois gumes e apta para discernir os sentimentos e as intenções do nosso coração. Então ela discerne o que estamos sentindo e é capaz de mudar esse sentimento se nós assim a deixarmos, E no meio de tanta guerra, de tantas lutas, de tantas crises, porque nós não estamos enfrentando só a crise global, que hoje é o Covid-19, o famoso coronavírus. Nós enfrentamos as nossas guerras particulares, as nossas guerras familiares, as nossas guerras ministeriais. E quando tudo isso se associa, a nossa esperança tende a desfalecer, a nossa coragem tende a desfalecer. E o contexto de Jeremias, quando ele diz o verso 26, que bom é ter esperança, ele estava vivendo um contexto de desesperança, uma calamidade na sua nação, como nós estamos vivendo hoje. Talvez muito pior era a calamidade na nação dele, porque estava havendo destruições, guerras, e o império do pecado estava sobre a nação dele. Então Jeremias, como um homem de Deus, não queria ver a sua nação se desviando dos caminhos de Deus e nem sofrendo a destruição econômica, familiar que estava sofrendo na época em que ele relata esse texto que nós lemos. Mas se nós resumirmos o versículo 21 até o versículo 26, que foi o que nós lemos, nós vamos ver que Jeremias vai dizer da seguinte forma, resumidamente da seguinte forma: precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então eu quero te alertar quanto a ouvir as notícias que estão sendo veiculadas, mesmo que verdadeira. Procure saber só o que é necessário, só o que vai ser relevante para você viver na sociedade, o que vai ser relevante que você precisa saber, os decretos que precisa saber para assumir a sua posição civil da maneira correta. Mas cuidado, não me interessa o número de mortos, eu vou orar pela família, não estou menosprezando as pessoas que faleceram, pelo contrário, nós
nós vamos orar pelas famílias que tiveram seus entes queridos, perderam seus entes queridos para esta enfermidade. Mas nós temos que tomar cuidado, né, porque a mídia tende a causar pânico em nós. As más notícias minam a nossa esperança, minam a nossa fé, minam a nossa coragem. Então nós precisamos ocupar a nossa mente com aquilo que nos traz esperança. E o que nos traz esperança? Eu quero te deixar claro o seguinte: Jesus nos traz esperança. Você provavelmente já ouviu falar da mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que tinha uma hemorragia, que 12 anos já estava sofrendo com aquela hemorragia e já perdeu a sua esperança porque não tinha mais nada o que fazer. Já tinha procurado toda a medicina oriental da época, tomado todos os remédios e chás possíveis para tentar acabar com a hemorragia e não foi possível. Até que a Bíblia fala que ela ouviu falar de Jesus e dos milagres que ele fazia. Ou seja, ela ouviu falar da palavra de Deus e dos milagres que ela fazia, porque a palavra de Deus naquele momento era Jesus encarnado. Então, quando ela ouviu, o que aconteceu? Acendeu a chama da esperança no coração dela, acendeu a coragem para ir até ele. A fé apareceu na vida dela, a fé que havia sumido, e ela foi então até Jesus. Então, o que nos traz esperança? É ouvir os milagres que Jesus faz, é ouvir a palavra de Jesus, é ouvir sobre o amor de Deus, é ler a palavra dele todos os dias e ouvir um louvor que toca o nosso coração. Isso acende, mantém acesa nos nossos corações a chama da esperança. Então procure sempre meditar na palavra de Deus, coloque um louvor. Você não está livre de um certo momento a sua esperança balancear, vier aquele sentimento de medo, porque a coragem não é a ausência do medo, a coragem é lutar contra o medo, né? Então nós não estamos livres disso, mas quando o medo vier tentar capturar a nossa coragem, a desesperança vier tirar a nossa esperança, a incerteza vier tirar a nossa certeza, a tristeza vier roubar a nossa alegria, a guerra vier roubar a nossa paz, lembre-se sempre que Jesus é a alegria, que Jesus é a paz, que Ele é a certeza, que Ele é a esperança de um futuro melhor, né? Entenda uma coisa, a tendência do sistema terrestre é piorar, mas os céus nunca pioram, pelo contrário, o céu é o mesmo desde os primórdios, desde que antes do mundo ser mundo, porque a Bíblia fala que Deus, Ele nunca veio existir, Ele sempre foi, sempre é e sempre vai ser. Na verdade, ele não vai sempre ser, ele já é, né? Não tem como nem falar, nem expressar como Deus é. Então entenda, confie nele, espere nele, aguarde nele, no tempo certo ele vai nos livrar. Tenha sua esperança depositada nele, ouça notícias do amor de Deus, ouça a palavra dele, procure ler a Bíblia, sempre ouvir um louvor, não dê ouvidos às notícias más que estão sendo disseminadas pelo mundo, e não só a notícia do coronavírus, mas as demais notícias que fulano matou ciclano, que fulano estuprou ciclano. Evitem ouvir isso, né? Ouça que a palavra de Deus pode transformar o homem. Ouça que a palavra de Deus pode mudar vidas. Então eu quero te convidar a viver pela palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quando nós ouvimos o que é mal, o que vem quando nós ouvimos uma notícia ruim? Vem a desesperança, medo, incerteza, tristeza, angústia e diversos outros maus sentimentos. Mas façamos igual Paulo falou aos Filipenses no capítulo 4. Que venhamos pensar sobre tudo que é amável, que venhamos pensar sobre tudo que tem louvor, sobre tudo que é verdadeiro, se há paz, se há virtude no que estamos pensando, que continuemos a pensar, né? E a paz de Deus que excede o entendimento vai guardar os corações daquele que depositam a sua fé, a sua oração e a sua confiança nele. Quero orar por você neste momento. Feche os seus olhos, você que está me ouvindo. Grande Deus e eterno Pai, nesta noite, neste dia, ó Pai, eu não sei o horário que essa pessoa irá ouvir este vídeo, mas não importa, tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então eu quero te pedir, esteja com esta pessoa que está me ouvindo agora, cuide da família dela, repreenda as enfermidades, Deus, repreenda a desesperança, o medo, as incertezas dela, paz, esperança e uma confiança inabalável em Ti. Eterno Deus, enche esse coração da Tua paz, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.